Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 40 minutos. Segunda-feira, bom dia para você, ou boa tarde, ou mesmo boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um ponto a ponto aqui pela Rádio Star News.com Santos para todo o planeta. Eu quero agradecer muito. Esse final de semana foi de contabilizar muitas mensagens, muitos abraços ainda, né? De uma semana depois, né? Olha que bacana, fiz aniversário aí umas 500 vezes esse final de semana. Obrigado aí, porque foi no outro final de semana, mas obrigado pelo carinho, pela deferência, pelo respeito para conosco, né? E principalmente com a Rádio Star News, que cresce rente como pão quente, já diria o papo do padeiro, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção no Japão, na Austrália. Alô, Simone, eu não sei quem é a Simone, fez um texto lindíssimo, parabenizando o nosso trabalho, lembrou dessa passagem pelo Santos, narrando os Jogos do Santos, lembrou da Rádio CBN, nem eu lembrava mais que tinha trabalhado na CBN. Obrigado, viu, Simone, pelo carinho, pela lembrança. Passagens aí com o Heródoto Barbeiro, nosso querido Ricardo Musa, assessor do Procon São Paulo, passagem com o Paulo Soares, um amigão da ESPN, o nosso falecido Luiz Augusto Maltoni. Então, Simone, você tem uma memória pródiga. Obrigado pelo carinho. Ela que está na Austrália. Eu mandei a resposta para ela perguntando o que ela está fazendo na Austrália, né? Porque está tão longe do Brasil. Mas bom dia, na verdade, boa noite a ela, né? Nós estamos aqui no bom dia, boa noite a ela também. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto. Dizem que 7 é conta de mentiroso. Hoje nós vamos falar só a verdade aqui no programa. Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Dia bacana, importante. Tem gente que esquece de tudo isso. Não joga fora. Não preserva. Vende, né? Vende. Tem coisas que as pessoas entendem, não, tombar para quê? Manter a memória, manter a parte do... manter a história. O Brasil precisa manter a história. E hoje também, Dia Estadual em comemoração à Lei Maria da Penha. Uma lei tão importante, uma lei necessária e uma lei talvez não suficiente, porque infelizmente a gente percebe, inclusive, precisamos fazer uma reflexão na abertura do programa, não quero aqui generalizar, mas como está acontecendo ou estão acontecendo casos seguidos de violência sexual em carros de aplicativo. Ou o governo toma alguma providência, ou daqui a pouco nós vamos ter pé de guerra, porque é uma sequência de casos, né? Então, isso outrora, a gente não via falar nos nossos queridos motoristas de táxi. Não vou generalizar que todos os motoristas de aplicativo sejam assim, mas não é possível, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, pois não fora isso, além disso, tem casos de assalto, pessoas que pegam o aplicativo, de repente são surpreendidas, eu quero ir para a ponta da praia, é levado para São Vicente, um exemplo, né? Estou dando um exemplo. E o cidadão fala assim, ó, dá o dinheiro, desce com o revólver na mão. Então, há de se pensar o que está acontecendo em nosso país para que nós não tenhamos esse problema. Estamos no ar em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos, cuidando, né, para que a sua carga vá do Brasil para qualquer ponto do planeta ou venha de qualquer parte do mundo para os nossos portos brasileiros. Se você precisa de uma empresa integrada com aquela expertise em logística e também despacho aduaneiro, pense na Imuniz Logística, acesse imunizlogistica.com.br. Agora, se você é um sempre pensador na hora de levar a mercadoria dos seus carros, né, para sua loja ou particular, sabe que tem que fazer aí a vistoria necessária pelo governo de São Paulo. Então, a Forte Vistorias do nosso querido Tiagão Rodrigues, ele pensa em você. São 4 endereços em Santos, um na Grande São Paulo, em Mogi, e a Forte está pronta para fazer qualquer cauteral ou laudo, né? Então, para não comprar um carro batido, um carro sinistrado, um carro que foi produto de furto, um carro que foi a leilão e você não sabe, um carro adulterado, também está muito comum, você compra um carro, nossa, mas caramba, só está com 17 mil quilômetros. Não, esse carro foi adulterado na sua quilometragem. A vistoria consegue detectar se foi mexido ou não. Então, Forte Vistorias Automotivas, depois eu passo o endereço para você, e também saudar aqui a Enge Plus e a Enge Life, ambas, né, a qualidade faz a diferença. Como muitos, morar em Mykonos, na Grécia, seria um pouco longe. Você pode morar em Mykonos, no Residencial Mykonos, aqui em Santos, na Ricardo Pinto 63, este lindo condomínio da Enge Plus. Repito, a qualidade faz a diferença.
Edu, tem apartamentos de quais medidas, né? 99, 125 e 133 metros quadrados. E com essa vista aqui, viu, Ailton, que dá para olhar a casa do seu vizinho hoje no programa. Poxa de lá dá para dar tchau pro Paulo no alto da Arepochá. Veja a Arepochá aqui saudações. no fundo. Belíssima, né? Belíssimo, um edifício de 32 andares. Mas, magnífico. como eu não quero deixar ninguém apenas com uma opção, eu vou dar várias. Eu vou dar a opção do Ilha de Malta, né? Que fica na Almirante Cochrane 32 do Canal 5, que também dá para dar tchau para o Paulo. Tá? A vista também contempla a Arepochá. Excelente. Vamos montar a campanha, trazemos a Arepochá para Santos. E tem aqui o Piazza Torino, né? O Piazza Torino da Angel Life, que também a qualidade faz a diferença, lá do Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, na João Fredo 363. É o primeiro conceito Smart de Santos. A partir de 330 mil, você compra uma unidade num prédio que vai ser entregue pronto. Você só entra com a sua família e com a sua decoração do seu apartamento. Não tem dúvida. Bom dia, meu querido Paulo Eduardo Costa. Bom dia. Edu, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia ao Bento, que disse que hoje estaria assistindo. Aí, Bento, um abraço para você. Estamos aguardando a sua mensagem. Bento sumiu. Bento, mas falou comigo que hoje estaria aqui assistindo. Márcia Gouveia também disse que estaria aqui assistindo. Nós queremos acompanhantes aqui. Mande mensagens para a gente aqui. Nós estamos por aqui, eu e o Ailton, que nem foi apresentado ainda, mas vai ser agora, vai cantar uma música hoje. Gente, se vocês vistem a elegância deste homem hoje com um blazer impecável, um sapato, é que vocês não conseguem ver o sapato, mas o sapato do cara, gente, é aquela coisa assim, para ir em desfile de moda, entendeu? Mas aquela dois idiomas. Fala 3, pelo menos. Olha, italiano com certeza, eu acho que um francês e ainda um espanhol. Tem cara de cromo alemão. Mas com certeza, é coisa de gente bem exibida e bem lustradinho, sabe? Aí eu escondi até o meu sapato aqui para ninguém ver, né? Mas como a última viagem dele deve ter sido ali pela Península Ibérica, ele deve ter comprado alguma coisa na Espanha, ou Portugal. É um cara chique, né? Uma pessoa chique, elegante, numa segunda-feira, que é para dar ânimo pra gente. Pega um bom dia do mesmo, então. Então vamos lá. Por favor, apresentando agora. Ailton, agora é você. Bom dia, Ailton. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Aos nossos internautas aí, aos nossos ouvintes. Olha, eu sinto decepcioná-los. Hoje eu não vou cantar, porque realmente eu não quero estragar o programa. Não, olha, aproveitando, deixa eu primeiro, né? Deixa eu mandar um abraço para um companheiro nosso querido Roberto César. Roberto César, querido. Que amanhece na madrugada. Né? Eu estou acordado dessa hora também, mas não consigo participar com o Roberto. Quero participar uma hora assim. Aliás, me permita, ele mandou um abraço para você que eu esqueci de passar. Você só me lembrou agora. Não, mas porque eu estive com ele agora há pouco, lá na Massa FM, né? E aí, a rádio Massa. Sim. E aí ele falou, manda um abraço pro Edu e qualquer hora eu vou até lá. Não sabíamos, já estou retribuindo, mandando um abraço pro Roberto César, para que ele venha aqui. Vamos combinar. Eu vou achar que a gente, quando levanta já antes das... Por volta de 5 3 da manhã, 3h30. Na verdade, hoje eu perdi o sono nessa hora mesmo. 3h30 da manhã, eu estava acordado. E eu vou dizer... Você acha que é ansiedade? Não. Eu acho que... Porque eu fico um pouco ansioso às vezes. É muita coisa que a gente põe na cabeça por fazer, né, logo na segunda-feira. Você sabe que o meu medo, às vezes, é de que o despertador não tocar. É uma coisa curiosa. É a impressão que não vai... Eu já estou usando o despertador da minha cabeça. Eu não uso mais despertador, né? Eu consigo acordar sozinho. Parece um negócio assim... Eu também sim, mas eu fico preocupado achando que ele não vai tocar, que eu não vou passar, vou perder a hora. Porque já aconteceu, né? A gente perder a hora não é uma coisa normal, mas... Ailton não, que é disciplinado, elegante e tal. O filho não perde hora. Mas a gente que é mais normal... entendeu? Mas sabe o que acontece? Para mim, o que afeta é a claridade. Então, quando chega no inverno, como os dias começam a clarear mais tarde, eu tendo a dormir um pouco mais. Agora, quando já começa a acabar o... Agora, como o inverno ruma para o fim, eu já começo a clarear mais cedo, aliás, aí fica mais fácil para acordar. Aí o inverno que ruma por fim, não. O inverno não chegou ainda. Porque, pelo amor de Deus, vai cá entre nós. Hoje, uma segunda-feira, previsão é de 30 graus. Eu falei. Na temperatura, não tem inverno. Eu acho que a claridade, sim, ainda, porque como isso aí só depende a claridade sim. Isso aí só depende da terra e do sol. Mas temperatura esquece. Eu acho que São Pedro esqueceu de ligar aquele botãozinho
friozinho, entendeu? Não, o São Pedro, acho que... O inverno mesmo não chegou. Teve uns diazinhos de frio, mas... olha, acho que não, se somar não dá de uma semana. Não, tá muito mais assim, calor. Aqui na Baixada só tem frio quando chove. E olhe lá, e sinto lhe dizer, segundo informações do Instituto Climatempo, amanhã está chegando, entre hoje e amanhã, uma nova frente fria para todos. Com ventos, não é Muitos isso? ventos, e não com tanta chuva, mas com chuva. Aí significa que teremos a temperatura caindo, né? Aí na casa dos 17, 16 graus, Eu na gosto- madrugada 12, 13. Eu adoro. Eu adoro o friozinho para dormir, gente. Não tem coisa mais Pensando em gostosa montar de ficar a filial da debaixo do Rockstar edredom. News na Patagônia. Vai ser o único lugar que você vai pegar. Vai ter inverno, acho que na América do Sul, vai ser o único lugar. Só o problema é que eu vou falar para pinguins, né? E aí é complicado. Então, mas deixa eu seguir um momento Maguila, né? Uma vez eu entrevistei o Maguila no Pacaembu, foi muito Ai, Jesus, ai, Foi muito engraçado. Eu me Jesus. aproximei, né? E falei se o Maguila era ele e a assessora dele, que na verdade a assessora dele era a esposa dele. A Irani, né? Isso, eu me aproximei Advogado. e ela ficou toda sorridente, né? Estava por uma rádio, a Rádio Capital de São Paulo. E aí o Maguila, aí eu fui perguntar um tão pouquinho da querido. carreira dele e ele começou a falar, né? E aí, de repente, falando, eu falei, posso aproveitar para mandar um abraço? Eu falei, pô, fica à vontade. E eu esqueci, né? Que é o momento abraço, momento Maguila. Ele ficou quase 10 minutos só mandando abraço. E aí, no último, eu queria aproveitar e dizer o seguinte, eu queria mandar um grande abraço ao meu amigo Luciano do Vale, não sei o quê, que, na verdade, ele me ajudou, mas também me sacaneou. Aí começou a falar mal. do Conta a Luciano história. Aí eu tive que puxar e falar, pô, Maguila, tem tantos fãs aqui. Aí o nosso gente comentarista perguntando. na cabine, não sei o quê, mas olha, uma figura. Mas aproveitando também, né, Virgínia? Hoje é aniversário do jornalista, astrólogo. Não, é dia 9, eu até coloquei aí. É 9, hoje é 7. Ah, tá então bom. é depois da manhã. Então é quarta-feira. Então, quarta-feira. quarta-feira, então A gente guarda, volta a gente volta a cumprimentar. Volta a fita. Então tá bom. Então, Jorge, cancela o abraço. Não. Tá desabraçado. Não tem nenhum abraço. Depois a gente manda um pré-aniversário. É Ele isso, estava é um mandando- pré-aniversário. Um pré-abraço. Roberto velho. César, um abraço para ele. Roberto, Que querido. Não dorme, né? Porque deve para chegar na rádio massa cedinho, ele não dorme, né? Então, Ele entra às 6 horas da manhã. 6 horas. Ele faz das 6 até às 8, E ele reside em gente. Long Beach. Long Beach, em Praia Grande, em Long Nossa, bem que Beach. essa hora eu acho que não tem um trânsito tão forte, né? Nossa, mas é uma coisa impressionante. Aliás, Se ele vai de moto, se depende do que ele vai, não tem tanto. não, e hoje foi uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei na rádio, e aí, relatando o fato, né? E aí, comecei a tomar um café, e ele falou, você quer açúcar ou adoçante? Eu falei, puro. E aí começou uma discussão de quem toma café sem açúcar. Você não tem noção a quantidade de ouvinte que começou a mandar pelo WhatsApp mensagens. Ah, eu tomo sem, eu tomo com adoçante. Mas virou, olha, uma coisa assim, parecia chuva de mensagens, né? É, e o horário do café, né? Nossa Virou Senhora! uma pesquisa, né? É porque eu tomo mesmo sem açúcar nenhum. Eu não ponho uma gota de açúcar. Aliás, o Edu, muito gentilmente, coloca leite para mim aqui, né? Leite em pó, um pouquinho, que é o leite da Virgínia, que ele joga aqui, que rouba um pouquinho, mas é uma delícia. Mas sempre sem açúcar, sempre sem açúcar. É muito O bom leite isso. dá um tom, acho que eu sonorizei. O Pra quem leite. tem problema de estômago, às vezes o leite ameniza, né? Exato. Ele bate aquele café O puro. café puro só eu não. Ele abre para as pessoas que têm estômago sensível. Aliás, gente, o café aqui na rádio hoje está especial. o café Nossa tá Senhora. da O hora, café, hoje capricharam nesse Falar, café. Nossa, hoje não tem como não mandar abraço aqui também, né? Deixa eu Opa, aproveitar e opa. mandar abraço à nossa vice-prefeita aqui de Santos, Renata Bravo, né? Do seu esposo. Sempre pela maneira cordial, gentil que ela aborda as pessoas e conversa, sempre uma conversa muito inteligente. A encontramos ontem na quarta edição do Bacalhau do Leal, em prol da Casa da Visão. Um abraço ao nosso querido doutor Leal, né? Pela organização, Querido, 400 pessoas. Olha, eu não vi ninguém reclamando que não tinha bacalhau. Pelo contrário, ainda sortearam, né, Virgínia, uma caixa com 12 quilos de bacalhau Nossa a Senhora. R$50 a rifa. Puxa, baratíssimo. O bacalhau Gados Morua, que quando chegou no prato, Nossa. era aquela história. Nossa. Longo, né? Deste Delícia, tamanho o não bacalhau. é? Mas gente. já sabe quem foi o ganhador? Já foi. Foi uma moça chamada Camila. Camila, você vai ter muitas visitas e amigos em casa. Oh, meu Vá se Deus do preparando, céu. Camila. Até o porque- fim. Ó, e deixa um pouquinho pro Natal, hein? Não dá para deixar. E vou dizer, é assim, né? Seria redundância falar assim, quantos portugueses lá estavam, né? Mas reencontrei muita gente. Mandar um abraço ao doutor André Luiz Simões, grande figura. Também uma figura muito doce, uma pessoa assim, fora do comum, né? Como nós temos aqui duas, o Ailton Paulo, muito gentil, muito educado.
tem berço, né? As pessoas têm berço, a gente diferencia. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem gente, se você falar que não tem berço, assim, mas claro que meu filho teve berço. Você acha que dormia no chão? Eu não tenho mais berço, meu já foi vendido, eu acho, alguma coisa assim. Essas coisas já era, viu? Eu tive lá um dia e tal, mas... Essa é a consequência de alguns Agora, aos empreendimentos. 63 anos, porque eu tô velhinho já, né? Já vendeu o berço faz muito tempo. Ou presenteou para alguém, foi para algum museu Você pode ter aí. guardado para deixar na casa do barão. É verdade, é verdade. Hoje é o dia do documentário, né? Exato. Então tem que Oh, meu Deus. Exato. Gente, ó, uma notícia triste. O Paulo Ferraz de Arruda mandou aqui agora. O Francisco Correa Leite, o grande livreiro, que foi mestre e professor de tantos advogados aqui na nossa região, faleceu há pouco. Francisco Correa Leite faleceu, ele é uma pessoa muito querida, era muito querido. O Chico da Faculdade de Direito. Exatamente, Eu comprava livro com eles. exatamente ele é. Esse grande livreiro, esse grande... sempre ajudou tanta gente. Eu lembro dele presentear livros a alunos carentes que não tinham condição de comprar. Uma pessoa de grande coração. Deixa eu pegar aqui pela nossa timeline aqui, o Antônio Sanches do Guarujá, vocês amanheceram animadinhos, hein, Antônio? Bom, Antônio, a alegria faz parte da vida, mas obrigado pelo seu carinho. Diz assim, esse café que o senhor Paulo hein, disse, é bom, preciso tomar, né? Vem um dia aqui, pode ver, venha do Guarujá aqui. A Regina Machado também diz, bom dia, a alegria faz bem para a vida. Começar o dia com alegria significa ter um bom dia. Parabéns aí. Muitas notícias hoje, Eduardo. Nem comecei a ela. Não deu tempo. Não comecei, né? A Alice de Carli, ela é da Pompeia de Santos, ela diz o seguinte, Eduardo, vocês vão comentar a fala do Romeu Zema? Vamos, é um dos temas do programa de hoje. E a infelicidade também do governador do Rio Grande do Sul, ele, apesar de ter leite no nome, azedou o caldo, né? Azedou o caldo. Vamos comentar também. O Pedro Machado, ele diz o seguinte, estamos vivendo um momento de inteligência rara de poucos na nossa política nacional. Infelizmente, quando pensamos que agora vai sim para trás. Estamos esperando um momento melhor. Enquanto esse governo começa a acertar nos primeiros passos, eu não votei no atual presidente Lula. Na verdade, não votei em ninguém. Mas eu quero e torço para que esse governo acerte. Mas eu percebo que as forças políticas nacionais só querem nos destruir. Assim vamos apequenando. Meus 2 filhos moram no exterior. Tem uma filha que mora na Suíça e outra que mora na França. E dizem, as notícias que chegam lá do Brasil são só notícias ruins, só para depreciar o nosso país. Não há uma notícia boa. Até quando vamos ignorar isto? Ô Pedro, obrigado pela sua mensagem, né? Eu só não sei onde você mora. Você não colocou aqui onde mora. Se puder mandar aqui, manda para mandar alô para você também, né? E o Antônio Carlos, que não é o Gonçalves, é o Martins, né? O nosso Antônio Carlos Gonçalves é o Fifi, presidente da CT, esteve conosco há 3 semanas. Um abraço, ele tem muito trabalho nessa cidade aqui. Mas o Martins diz o seguinte, né? Eduardo, você viu o comentário do Romeu Zema? Vi e ouvi e revi. Vamos comentar sobre isso também, né? E ele dizendo o seguinte, enquanto nós tivermos políticos que pensam com o estômago e não com o cérebro, nós vamos ter sempre esse tipo de discurso. Infelizmente, não tem outro jeito, amigo. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai um rápido intervalo, veja nosso primeiro aqui com nova programação da Rádio Star News Santos, né, Virgínia? Eu já tenho aqui a Mariana, né? A Mariana disse bom dia e falou assim, parabéns pelas músicas. Comecei a ouvir 40 minutos antes do jornal e vi nova programação. Olha só, sabe o que chamou a atenção dela aqui, Virgínia? Segundo ela, a música que fez com que encontrasse o meu marido, nos conhecemos e até hoje é a nossa música, tocou na rádio. Adivinha qual é a música? Aí é difícil, né? Com tanta música, né? Love is in the air. E ela dá até o nome, hein? Joe Paul Young, que canta a música. Parabéns aí, viu, Mariana? Parabéns. Um abraço a você, um abraço para o seu marido. E, sem dúvida, na noite de ontem, a Virgínia retocou aí mais uma vez, né? Nossa, já é a 10ª playlist que você vai colocando na rádio ou mais já? Mais, né? 9 playlists são 9. 9. Nossa Senhora. Mas cada lote de música muitas músicas, né? E a Mariana dizendo aqui que ela ouviu Love is in the Air, o amor está no ar, né? Lá no Congresso Nacional isso funciona. Virgínia, vamos às quase 9 horas, 8 horas e 59 minutos, vamos ao nosso intervalo e voltamos já para repercutir esse e outros assuntos em nome de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Deu aquela amassada, vá no Ronaldo Martelinho de Ouro. Mecânica Neomar, há 54 anos. Imagina uma oficina que está há 54 anos no mesmo endereço. Será que ela Deus apronta do com o céu. cliente? Não, né? Claro que é a não. Mecânica Neomar. Também, M. Rocha Contabilidade, que hoje nos convidou para um evento lá em São Vicente, às 7h30 da noite, né, Virgínia? Na Associação Comercial de São Vicente, né? Estaremos lá. Eu também estarei hoje. Lá, eu estarei também. Maravilha, então iremos nos encontrar.
E mandar um abraço também a um grande brasileiro que adora a cor verde e amarela com entusiasmo, nosso querido Zé Luiz da Tintas e Tintas. Vai pintar? Então pinte com a Tintas e Tintas. Ele é um Tem três querido, telhados, ele é três um telhados. querido. Zé Luiz, que foi visto seguidas vezes em frente ao segundo Bill. É verdade. Uma movimentação intensa. Não, mas não estava lá, não estava lá, não. Pelo contrário, não. Ele pode ter passado, em feito segundo bico, porque ele tem uma loja, ali do lado, mas não estava lá, não, imagina, para com isso. Inclusive, tem gente que manda avisa o seguinte: pô, Eduardo, você falou para mim lá e chorar por um desconto, não é que teve desconto bom mesmo e com bons materiais? Esse é o método de trabalhar do Zé Luiz da Tintas e Tintas em 3 endereços, hein? Tem em Santos, tem uma em Santos e 2 em São Vicente. Depois eu passo o endereço, a gente vai um rápido intervalo com Loves in the Air, né, Virgínia? O amor está no ar, mas parabenizando a todos, né? Deixa eu mandar um abraço ao diretor comercial da Record, Rede Record Santos, ao João Batista, sua esposa, que ontem foram nossos cicerônios ali à mesa, né? Nos satisfazendo. O bacalhau estava bom, Virgínia? Uma delícia. Uma delícia, né? Dispensa comentários, né? Mas ela pensou antes, ela pensou muito. Sabe o que acontece? Primeiro veio uma introdução de um bacalhau na salada. Tá maravilhoso. Aí o doutor Antônio Léo chegou do meu lado e falou assim: Eduardo, aí baixou o português que tem dentro dele, né? E falou o seguinte: vou lhe ensinar como é que faz o bacalhau com pãozinho. Ele vê aquele pãozinho fresquinho, tirou o miolinho do pão, chuchou ali dentro aquele bacalhau, aquela salada de bacalhau com muito azeite. Todas as especiarias iguais que vão ali junto, das especiarias junto com aquele bacalhau. Aí falou assim: prove, você vai estar. Passei o primeiro para a Virgínia provar, comeu o segundo, é possível comer um só. Não, é uma delícia. Maravilhoso, ó, tô com água na boca até agora, né? O Léo, além de bom médico, é um excelente cozinheiro. Nossa! O bacalhau foi ontem às 13 horas, o início do almoço. Só que o preparo começou na sexta-feira. Sim. Sexta-feira. Tem que dessalgar, tem que fazer todo aquele... Bom, bacalhau já estou falando em bacalhau, deixa eu falar de outro fruto do mar, lula. Mas não para comer. Deixar bem claro. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse no final de semana que não teve nenhuma conversa com o Lula, o presidente, não o molusco, né, do mar, sobre deixar o ministério. Segundo Geraldo Alckmin está muito bem lá, né, não só como vice, mas como ministro. Mas sabem-se fontes lá nos bastidores que o Centrão está de olho na cadeira do ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Antes do intervalo, Paulo, eu não sei não, viu, mas é o Alckmin com aquele jeito dele muito educado, muito sereno, vai levar uma rasteira se não... Não, eu não vejo nem como rasteira. Afinal, o ministério é do presidente, né? O que eu acho chato não é o fato do Alckmin ser tirado do ministério ou não, que há essa possibilidade. Sim. Ele ontem ainda falou para a imprensa dizendo que ele estaria à disposição, que o cargo é do presidente, muito elegante, como sempre, Geraldo Alckmin. Agora, o que me preocupa é esse loteamento de novo com o centrão de ministérios, de partidos para apoiar governo. Todo mundo querendo cargo. Eu acho que a gente volta à velha política. E a gente estava tentando fugir da velha política, né? Aquela política do toma lá, dá cá, né? É uma coisa meio estranha. Você vê São Vicente, por exemplo, tem 28 secretarias, uma cidadezinha minúscula, com tanta carência, mas com 28 secretarias. É verdade. Cada ano que passava era uma secretaria que criavam, entendi, é verdade. Foi herança ainda dos tempos coloniais. Claro. Mas Praia Grande é maior do que São Vicente hoje em termos de território, tem 17. Mas São Vicente tem 28. Vamos dar ideia para Praia Grande. Não, vamos dar ideia para São Vicente diminuir. Alô, prefeita Raquel Kine, né? Mas não seja por isso. Guarujá está aumentando o seu número de vereadores de 17 para 21, consequentemente vamos ter mais secretários, porque aumentar vereador. A pergunta que não quer calar, para quê? Aliás, para que serve um vereador? Para quê? Para Cláudio Ribeiro. Para que serve? Bom, o vereador, ele legisla dentro do território, né, do município. E você acha que precisa de 21 para uma cidade como Guarujá? Não precisa. Porque... Eu manteria os 15, acho até muito, tiraria, deixaria só 10. Nós imaginarmos, Vicente de Carvalho, por exemplo, concentra boa parte da população do Guarujá. Sim. Quantos vereadores são oriundos de Vicente Carvalho? Provavelmente não proporcional. E outra coisa, o que 21 vereadores refletem
em políticas. Nada. Então, essa é a pergunta. Nada, pelo amor de Deus. E olha, se nós pensarmos secretarias, nós fizemos uma comparação, né, de ministérios com secretarias em termos de municípios. Veja, para que, se você tiver 28 secretários municipais. 28 subsecretários, 28 chefes de departamento, 28 diretores, 28 chefes de departamento. Brincando, são 280 grudadinhos ali, só mamando nas tetas do poder. Eu né? falo só isso, uma reunião. Vamos lá, fazer uma reunião com o secretariado. Se cada secretário falar por 5 minutos o que fez a sua pasta, se teve o que fazer, né? Nossa, é reunião de dia inteiro com intervalo para o almoço. Exatamente. E vai ter gente roncando do lado, né, Bigui? A administração que prospere, que evolua, com tanta gente assim Praia Grande tem 17 secretários e Lula tem 37 ministérios. São Vicente está quase chegando ao governo federal, quase. Falar nisso, Falta um pouquinho. Deixa eu só interromper a fala de vocês antes do intervalo. A Carla Moreno, né? Aqui de Santos, do Embaré, não sei se a Carla Moreno é atleta, viu? Tem uma a Carla Moreno, triatleta, que era triatleta. Acho que ele é irmão do Rafael Moreno, né? Eu não sei se é a mesma, claro que a gente tem muitas pessoas que são homônimas, né? Mas ela faz uma pergunta bastante interessante em relação ao prefeito de Santos, que no final de semana passou mal. Teve um cateterismo. Estava até ontem na UTI da Casa de Saúde, aqui em Santos, né? Mas a informação, inclusive, deixa eu mandar um abraço também ao Fábio Ferraz, onde encontrei o Fábio Ferraz com a família, com a esposa, extremamente gentil, extremamente educado, parabenizando o trabalho aqui da Rádio Star News, do Ponto a Ponto. É importante, profissionais, né? Pessoas que militam na administração pública com a seriedade que o Fábio, ontem até conversando com ele, do município. Gosto dele. Ele disse, a cidade não pode parar, a cidade tem que avançar, mas com muita responsabilidade, né? Estamos num momento aí que Santos precisa crescer, mas ele diz também sem esquecer de todos os aspectos que tem a percepção na cidade. Mas o prefeito Rogério Santos, né, que inclusive é uma pessoa que cuida da saúde, é um esportista também, mas passou por cateterismo, e é o seguinte, ele não, segundo informações, não sofreu infarto, foi mais um passar mal e por prudência dos médicos acharam melhor fazer esse cateterismo, mas ele vai se recuperando e nas próximas horas deve ter alta e voltar à sua atividade normal. Então está aí, né, para os nossos ouvintes todos aqui do programa, inclusive, né, que com certeza vão perguntar. Tem um detalhe aqui, a Tereza Cristina diz o seguinte: hoje eu ouvi a Massa FM e ouço vocês também. Parabéns aí, né? Que bom! Ela diz que a Massa ela consegue ouvir quase todo dia. Ela é enfermeira, né? E ela, quando chega da rua, muitas vezes ela pega, ou quando ela está em casa. Hoje é o dia que ela está em casa, ela que é enfermeira, inclusive, na Casa de Saúde. Muito legal. Esse Paulo que você está perguntando é o mesmo que está aqui, viu? É o mesmo, viu? Para confirmar que eu sou garoto de programa. É o autêntico, não tem imitação, não é... Ele não é havaiano, é autêntico. Depois da nossa ouvinte aqui, a Tereza, vamos a intervalo, Virginia, voltamos mais aqui. Mandar um abraço para a Márcia. A Márcia que hoje ela não questionou o cabelo, nada do Paulo. Né? Não. Chique tá você, meu. Para com isso. Deixa eu até mandar um abraço também. Ele esteve no programa com a gente aqui, até senti a ausência do Paulo no dia do programa. Foi o artista plástico lá de São Vicente. E o Gil de Brito, querido. Ele esteve aqui. Inclusive, teve gente perguntando aqui, foi na sexta-feira. Nós tivemos aqui na sexta-feira com o Beto Nogueira, com o Michael Pereira e com o Nicolas, né? Um cidadão norte-americano. Sim. O Nicolas nasceu, é filho de brasileiros, né? Mas ele não fala nada de português, ele nasceu lá em Miami, né? Um abraço aí ao Beto, que deve estar indo embora em breve para Miami, um brasileiro que, olha, trabalhava em banco no Brasil, há 24 anos foi para lá e hoje é um dos maiores profissionais da área de hair, né? De cabelos, lá nos Estados Unidos. Extremamente reconhecido, foi uma honra recebê-lo aqui na sexta-feira, foi um programa imenso aqui, né? Aliás, você cortou o seu hair recentemente? Já faz tempo. Já faz? Nós tivemos aí eu preciso cortar o meu mais hair de 1000 participações com perguntas, eu não consigo responder todas, não respondi nem 30 ainda. Jesus. Mas, olha que legal, por quê? Essas 1000 perguntas que vieram, muita gente interessada em ir para os Estados Unidos, e ele provou aqui o seguinte, os Estados Unidos é um país de oportunidades. Sim. Tá? Então, para quem quer ir trabalhar, quem quer realmente conquistar, não sonhar e sim realizar, os Estados Unidos é muito bom para isso. Ele disse, apesar de dificuldades depois da pandemia, ainda é muito bom.
E o americano, ele até explicou aqui, né? E aí eu não vou lembrar o nome de todo mundo, eu lembro de uma pergunta, acho que foi do Amauri, foi o Amauri de Jundiaí. O Amauri, ele perguntou, já estive nos Estados Unidos e fiquei com essa mesma impressão. Por erro meu, voltei, mas quero voltar para lá. O Amauri, que se eu não me engano, falou que tem 41 anos. A idade, Amauri, é muito boa ainda, né? Você já tem a expertise. E a questão documental é que está um pouco mais complicada hoje. Mas o Beto, inclusive, até falou, qualquer necessidade, ele nos assiste quando está em Miami. Vamos combinar um dia de fazer uma live com o Beto lá direto de Miami. Virgínia, vamos sim agora intervalo, senão o Tagarela aqui não para de falar e a gente vai para as nossas notícias, né? Inclusive, só para finalizar, já que eu falei do prefeito Rogério Santos, falei do Paulo Costa, o outro Paulo, o Turra, já não é mais técnico do Santos desde ontem à tarde. O Turra foi mandar embora, né? Sim. E o uruguaio Diego Aguirre, ontem, presidente Andrés Rueda, com todo o respeito que eu devo ao senhor, a sua habilidade como empresário, a sua inteligência, o senhor não mandou o Paulo Turra embora ontem e acertou com o Diego Aguirre ontem. O senhor já tinha conversado com o Diego Aguirre antes, o senhor mandou um cafezinho para ele, um vinho de presente, falou para ele que a cidade de Santos tem um clima agradabilíssimo, tem bons restaurantes, tem um bom bacalhau, uma boa pizza, uma boa pizza. Encontra uma parrilha uruguaia aqui também, vai encontrar... Mas você acha que ele vai conseguir ressuscitar o Santos? Você acha que respiração boca a boca, choque Deus elétrico... vai ajudar Santos, vai ajudar É verdade. São muitos santos, né? É verdade. com a complacência de Deus, dó. né, Jesus Cristo, os santos. Mas olha, vou falar uma coisa, vai ter que operar muito milagre. Com certeza, Ailton. Não, o negócio A coisa tá ruim. Olha, ali. eu tô ficando já assim. Assim que chegar em Estressado. Santos, assim que chegar em Santos, o Diego Aguirre subirá o Monte Serrate para rezar com o nosso... De joelhos, naturalmente, Nossa Senhora, porque é a única fórmula de Eu conseguir. ainda tenho uma pequena esperança que o Santos não vai cair. Virgínia, vamos a intervalo, Virgínia, antes que eu caia. Alcides Catarino, bom dia, feliz semana. Abraços aos amigos da bancada. Bom dia, amigos. Muito Muito bom. obrigado, bom dia para todos aí. Mas é complicado. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Os canais pagos também dão. Já estamos de volta aqui, falando em canais pagos, né? Muita gente de olho aí nas informações. A Tereza falou aqui, viu, Tereza? Obrigado. Ela é do Canto do Forte, em Praia Grande. Tereza que ouviu você, que nos ouviu aqui. Tereza. E o Paulo é o mesmo garoto de programa que você ouviu de manhã. Ela deu risada, viu? Ela falou se é duplo sentido. Não. A Tereza falou se é duplo sentido. Né? Não é. É apenas só um sentido. É garoto só. de programa de rádio só. Televisão, né? É pra televisão. Um abraço pra Tereza aí, diz que o marido adora, né? Nosso programa pelo nível. Só está preocupado com a situação do Santos. É bom preocupar mesmo, mas Deus é pai, né? Não vai abandonar, não. Deixa eu só pegar aqui, antes de entrar no nosso assunto, um dos assuntos principais, que é a reação dos governadores aí contra a fala do Romeu Zema no final de semana, ao jornal Estadão, Folha de São Paulo, dizendo que ele é favorável, né, à formação de um consórcio unindo os estados do Sul e do Sudeste e deixando de lado os estados do Norte e do Nordeste. Segundo ele, segundo o Romeu Zema, até meio que fora de contexto, né, mudaram um pouco a fala dele, mas não foi não. E ele defendeu ações de um consórcio que une esses estados, né, as regiões Sul e Sudeste, para defender no Congresso Nacional as perdas econômicas desses estados, Sul e Sudeste, perante Norte e Nordeste. Teve o apoio do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas pegou muito mal. E em Brasília, mesmo em vários lugares do Brasil, governadores do Norte e Nordeste não seguraram a língua, não. Soltaram o verbo contra o Romeu Zema e também contra o Eduardo Leite. Ô Ailton, você que conhece muito bem de números, e o Paulo também, eu acho que foi uma declaração, dentro do contexto infeliz do Romeu Zema. Eu até entendo em partes em relação à arrecadação, ao processo todo. Imagina, não pode falar em separatismo, não podemos falar aqui em esquecer uma região. Pelo contrário, o Brasil tem um tamanho geograficamente de um continente. Sim. Se a gente não unir forças, né, não tentar resolver problemas inerentes da nossa vontade em qualquer dos nossos estados, o Brasil vai mergulhar numa crise. Então, é importante que isso seja muito claro, né, Ailton? Com certeza. Eu acho que o governador Romeu Zema foi extremamente infeliz. Eu acho que ele já havia se manifestado anteriormente, no mesmo sentido, né, de que os estados do Sul e do Sudeste seriam prejudicados com a reforma tributária da forma como ela foi concebida, né, porque boa parte da produção brasileira se concentra nesses estados. Mas a gente tem que lembrar que nossos irmãos do Nordeste também precisam também de recursos. Sim. E o Nordeste também é carente, principalmente, de recursos de infraestrutura. Porque só com a infraestrutura, estradas, portos, aeroportos e tudo mais, obras de irrigação, que o Nordeste vai conseguir propiciar, os estados do Nordeste vão conseguir propiciar para suas populações respectivas qualidade de vida e um nível de renda adequado, né? Eu acho que a questão não está por aí. A questão é que os recursos
que forem canalizados para as outras regiões do Brasil, as renúncias fiscais que forem efetuadas, que elas sejam acompanhadas com transparência, com controle, para que isso se reverta para as populações de lá, dessas regiões. Então, não é uma questão, nós estamos sendo prejudicados. Não é isso, é um Brasil só. Um Brasil de norte a sul, né, e nordeste a leste, que se a gente não... De nordeste a oeste, desculpe, se a gente não digamos assim, trabalhar para que o desenvolvimento do país seja harmônico, o que vai ocorrer? Nós vamos estar sempre vamos estar condenados eternamente a ficar discutindo Zona Franca de Manaus, Exato. fundos disso, fundos daquilo, que, na verdade, acabam se tornando um quê? Em escoamento de dinheiro, porque ninguém acompanha. E o próprio governador Zema deveria rever os programas que ele faz também, os benefícios fiscais que ele concede. Será que esses benefícios que o Estado de Minas concede são produtivos para o povo mineiro? Eu acho que é uma primeira pergunta que ele deveria responder antes de se surgir contra outros estados e uma política que eu acho que visa o desenvolvimento do Brasil como um todo, né? E não regiões, concentrar em poucas regiões. Paulo, é uma situação complicada. Quando a gente fala até que o povo nordestino, inclusive vale ressaltar, nos últimos estudos, até o próprio censo demonstrou agora, que nós estamos tendo uma diferenciação, ao invés do povo nordestino, né, ou das duas regiões, do norte e nordeste, vir para o sudeste, tem muita gente fazendo o caminho contrário, deixando o sudeste, buscando a sua região de origem, né? Mas a importância desses estados, né? Em vários segmentos, o próprio agronegócio, na questão das frutas, muitas indústrias hoje nesses estados. Mas né? nem se cogita, Edu, em separar o país. Sim. Imagina, essa idiotice já aconteceu uma vez, quando queriam separar o sul e o sudeste do resto do Brasil. Só lembrando, né? Paulo, que o Zema tem lá na sua cabeça uma intenção de ser futuramente presidente do país. Deus me perdoe. Com esse pensamento. Não. O Zema, ele joga, digamos assim, para ocupar um espaço. Desculpe, Paulo, até não, tá interrompendo. certo. Né? Ele joga de ocupar o espaço na direita. Então, aquele discurso do nós contra eles. Exato. E que eu acho realmente infeliz. No momento que a gente precisa unir. Somar forças dentro do país para nós tirarmos o país dessa situação lamentável, né? Uma economia que não cresce, e um detalhe, que não propicia empregos. Estamos até num bom momento, vale ressaltar, tivemos aí a queda da taxa Selic, né? Sim. Que surpreendeu. Todos apostavam em 0,25, foi 0,5 pontos percentuais. Meio ponto percentual. Mas que mesmo assim ainda é um disparate, né? Uma coisa... Temos mais 3 reuniões no ano, espera-se que tenhamos uma considerável redução de novo. Há uma projeção que, quem sabe, até o último ano do governo, pelo menos desse mandato do governo Lula, quem sabe nós possamos estar na casa dos 11%. Nós já tivemos 2%, durante meses e meses, de março de 2020 até abril de 2021, foi 2% a taxa Selic. Então, qualquer coisa fora dessa realidade é surreal. O Beto Nogueira que esteve aqui, ele falou, o americano não entende, porque lá nos Estados Unidos a taxa não passa de 1,5%, não chega a 2%. Eles aumentaram um pouco nessa fase agora, em função do medo da inflação, mas o máximo que o americano chegou foi 5,5%, depois 5%. Agora, o nosso é um escândalo, é a maior taxa do Brasil, do mundo. O Brasil e Turquia são... Nossa Exato, Senhora. e veja, nós temos aí a Vale, a Dori, né, que é uma empresa que inclusive foi vendida agora por um grupo norte-americano, a Pismo, né, a melhora do cenário econômico começou no Brasil, né, e começou a, inclusive, destravar negócios bilionários, né, para o Brasil. Então, você veja, o controle acionário do Cassino, que era francês, não é mais, está passando por um grande empresário tcheco. E ele tem uma visão do Brasil bastante importante. Ele diz que o Brasil pode ser um catalisador de grandes negócios, Sim. Pode ser uma mola propulsora. Eu achei interessante a leitura desse, agora não vou lembrar o nome dele, porque lembrar, depois eu procuro aqui, mas esse que o Brasil pode ser uma referência para o mundo, né? E é interessante que um novo empresário assuma um potencial grupo como o Cassino, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aí, de repente, lá para fora, para o exterior, diz, o governador de Minas Gerais
que é separar o país, ou pelo menos tem a ideia do seguinte: Sul e Sudeste merecem mais que Norte e Nordeste. Né? Isso é criminoso, inclusive. Eu acho que ele vai ser denunciado pelo Ministério Público, porque qualquer ideia separatista é crime. É grave isso. Isso não pode deixar nem prosperar. Parece que ele lidera um concurso chamado Consórcio Sul-Sudeste, que o líder é o Ratinho Júnior, né? O governador do Paraná. Então, essa conexão da direita, da extrema-direita, tem que desradicalizar, né, gente? Eu não sou um cara de esquerda, todo mundo sabe isso, mas... O Senado não deixa uma ideia dessa vingar de gente. Não, essa estupidez não passa. Morre no meio do caminho. Eu acho que é aquilo que eu falei, a intenção dele e do governador do Rio Grande do Sul é ambos marcarem presença como candidatos, pré-candidatos da direita para eventuais... mas não podem falar essas besteiras, né? Nós passamos 4 anos, ou um pouco mais até... O Eduardo Leite entrou nessa mesmo? Entrou. Infelizmente. Ele é tão culto, né? Mas tem escorregado em algumas falas. Mas ele joga, então, parte do eleitorado do estado dele. Exato. Que é conservador, Que né? é conservador, então... Muito. Então, e tem a cesta básica que saiu nesse final de semana mais cara do Brasil. Então, quer dizer, ele deveria pensar internamente em corrigir situações. Sim. E mais, é uma história que é muito perigosa, vocês acompanham, sabem disso, né, Virgínia? Meu Deus. O Rio Grande do Sul tem uma extensa lista de pessoas que prezam e pensam, preconizam o separatismo. E é um lugar tão lindo. O Rio Grande do Sul já teve lá. Outra, tivemos a história da questão de grupos nazistas que não podem acontecer, tem que ser combatidos. Sim, e aí a gente pega nesse mesmo sentido, onde aqui internamente a gente fala isso, Paulo e Ailton, sim, Paulo, nossos ouvintes, manda um abraço também para o Ari, né? O Ari está dizendo o seguinte: Eduardo, é brincadeira, né? Fome tem em todo o Brasil, desemprego tem em todo o Brasil. E este governador, que é um almofadinha, rico, milionário, fala em verso e prosa, que não fica com salário, né? Mas soube aumentar o salário dele e de todos os seus secretários, facilmente, falar nisso, né? Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de humanidade. O Ari, você tem razão. E você faz uma ilação da fala do presidente, eu vou para ela, viu, Ari? O Ari que é de São Vicente, o Ari é ali do Itaré. Opa, da nossa terra. É o seguinte, Lula falou aí em Venezuela e Argentina nos BRICS, né? E mais diplomacia resiste à expansão. E o Itamaraty teme que uma influência do Brasil possa ser diluída em caso de diversas adesões ao bloco, né? A cúpula deve discutir novas entradas, mas o Itamaraty acha prematuro discutir Venezuela e Argentina nos BRICS. É para se pensar também, né? Eu acho que a questão dos BRICS, os BRICS é um acrônimo, né? O Brasil, a Rússia, Índia, China e South Africa. South Africa, a África do Sul. O que acontece? Na verdade, não são países que têm se pegar o conjunto, eles não têm uma identidade. Né? Exato. Foi uma ideia de um economista, de um banco, assim, não fala a memória, do Morgan Stanley, nos Estados Unidos, que saiu. No futuro, 5 países se sobressairão. Brasil, aí veio essa ideia do BRICS. Aí, aquela coisa, causou aquela celeuma em termos mundiais, né? Que colocou países até não tão contados para... Sim. Aí a coisa evoluiu para a política, para a formação de reuniões, blocos e tudo. Tem até um banco que a Dilma exato. Inclusive a Dilma teve recentemente uma reunião com o Vladimir Putin e até aquilo ali virou uma falácia. Eu não vou lembrar se foi, acho que foi Henrique, havia comentado. Pô, Eduardo, mas a Dilma Rousseff falou não para o Putin? Claro que não. Ela não falou não para ele. Ela simplesmente declinou naquele momento de falar diretamente em relação a investimentos, a liberação de recursos para a Rússia, né? Mas a gente sabe que é uma história um pouco complicada. Mas veja como às vezes a gente tem que refletir. Eu vou mudar um pouco o assunto para que a gente volte até para isso. Como eu falei no bom momento, mas a gente vai voltar. Inclusive porque a gente percebe aqui, eu citei, né, essa questão do momento econômico que algumas empresas começam a valorizar, mas o mercado está subestimando até o quanto as reformas vão gerar de crescimento, segundo o diretor do Banco Central, né, um ex-diretor do Banco Central, que a gente deve mensurar tudo que é importante para o crescimento do país. Quando você tem lá um fluxo maior, quando você tem um Banco Central que começa a entender que pode baixar, que vai conter a inflação, não vamos ter problema, vamos aproveitar. A Europa vive um momento difícil, a gente percebe que a economia na Europa não está fácil. Nós chamamos aqui na última sexta-feira o Beto Nogueira dizendo, olha,
Nos Estados Unidos já teve pior, agora está começando a reaquecer mercado econômico, mercado imobiliário, a questão do empresariado, né? O investimento que o governo começa a fazer injetando dinheiro. Nós não podemos fazer isso aqui. O Brasil não tem essa capacidade de injetar recursos, ficar produzindo, rodar dinheiro. Ele injeta através dessas bolsas todas, não é isso? Não, o governo, o que acontece? Quando o governo, ele, digamos assim, o orçamento público é o instrumento do governo. O governo começa a soltar as verbas, eles são licitações, são obras, pagamento de salários, os benditos precatórios que ficaram... Tudo isso daí coloca dinheiro na economia. O problema é que, como o Brasil é um país, digamos assim, que não oferece grandes credibilidades, Sim. Então o Brasil paga uma taxa de juros mais elevada do que um país desenvolvido, que uma Alemanha, que uma Itália. Para poder recolher dinheiro externo. Se nós formos comparar o grau de endividamento do Brasil, do governo brasileiro, com relação ao governo americano, o governo italiano, esses países mais cotados, digamos assim, eles têm um grau de endividamento muito mais elevado. Embora paguem juros bem... Mesmo com os nossos 6 trilhões de dívida pública? Mas a proporção nossa do PIB, da dívida pública... com relação à dívida pública. Entendeu? É bem baixa. É bem baixa em comparação a esses países. Mas o Brasil tem um déficit de credibilidade. Sim. E aí o que acontece? Os investidores, as pessoas que colocam dinheiro no Brasil, elas tendem a exigir uma taxa de juros maior por questão do risco. Sim. Mas só que a dose é que a gente precisa discutir. Se é uma dose de 10% ao ano, de 9% ao ano, ou de 13% ao ano, e 25% como está agora. Eu preferia 2% ao ano, como era, né? 2% ao ano, 1,5%. Mas pegando o gancho do Edu, de fato, a economia brasileira tem todas as condições para crescer. Sim. Mas o quê? Oferecer segurança jurídica, transparência, é uma coisa fundamental. Para onde nós estamos indo? Entendeu? Uma reforma tributária verdadeira, né? E administrativa especialmente, porque o governo é um paquiderme, né? Carregando essa carga. Aí é que está a questão. Quando nós falamos em reformas no Brasil, todo mundo quer reformar o outro. É o caso do governador Zema. Ele quer reformar, mas não quer reformar o Estado de Minas. Não, ele quer o dos outros. Ele quer reformar os outros. Né? Olha, eu quero mais recursos para mim. Olha, desculpa o termo, vou usar, é umbigolândia. Cada um só enxerga o seu umbigo. Gostei da umbigolândia, isso foi legal, eu não conhecia, mas... Esse é o problema do Brasil. Teve a fala do governador, não agora, Tarcísio de Freitas, do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, que ele não é contra os estados mais ricos poderem ajudar os estados que menos têm recursos, Nordeste, ele não acha justo que seja uma paridade total, né? Você pega o dinheiro aqui e aplica lá, mas ele não é contra. Ele não chega a fala do Zema, que quer realmente que os recursos não se destinem para o Norte e Nordeste. Mas eu questiono, desculpe eu cortar, mas porque se nós observarmos a regra do CBS, do IBS agora, de tributação, de o dinheiro ficar boa parte com o destino, e não com o Estado produtor, também beneficia a região Sudeste. Sim. Porque muito do que nós consumimos aqui, do que nós produzimos, é consumido aqui mesmo. Exato. Quanto dos carros que são produzidos no Brasil, produzidos na região Sudeste, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, são consumidos aqui, nesse próprio triângulo. Exato. Quer dizer, o grande mercado consumidor está aqui. Então, esse questionamento de destinar recursos para outras regiões do Brasil, eu acho falacioso. O que tem que se fazer é o seguinte, que os fundos que forem criados de compensação, fundos de compensação para essas regiões, para investimento nessas regiões, eles sejam fiscalizados e que sejam destinados realmente. Agora, depende também dos políticos da região Sudeste que estão lá no Congresso. Não usar esses fundos, a fiscalização desses fundos, como moeda de troca. Eu vou por intervalo aqui, né, Virginia? Esse assunto é bastante interessante, mas eu tenho mais 2 assuntos. Hoje é um dia importante em relação à Lei Maria da Penha, e me veio aqui um vídeo que é um negócio nojento, absurdo, né? É aquele vagabundo, aquele marginal em Minas Gerais, carregando a moça que há uma suspeita da polícia que ela foi dopada.
Aquela moça foi deixada pelo presidente, pelo motorista do aplicativo. Que absurdo. Aquilo ali, mas ele não tem culpa. Ela Que fazer absurdo. O quê? Pera lá, como não tem culpa? Você não vai largar ninguém na madrugada na rua. E num poste. Não, para começo de conversa, eu até li uma reportagem a respeito disso, e realmente as orientações são no sentido que as pessoas quando... Tem que alguém junto... Não aceitar a corrida. Não aceitar a corrida. Não, e se tiver uma pessoa assim, que tem uma pessoa sobra do lado para acompanhar. Se não tiver, exatamente, não pega. Mas foi dito o seguinte, até o próprio policial militar falou, ele poderia ter levado ela numa delegacia de polícia, ele poderia ter levado ela num hospital, porque se ela não acorda, tem alguma coisa errada. Se a pessoa, normalmente, quando você bate na cara dela, ela acorda. Se ela não acordou, porque tinha alguma coisa errada. Leva para o hospital, que era 500 metros do lugar. Agora, o que não dá é idiota jogar a pessoa no meio de um poste. Infelizmente, a gente reputa aqui que gente séria não, mas tem gente defendendo que o motorista de aplicativo não tem culpa nenhuma. Claro que tem. Óbvio que tem. Claro que tem. Óbvio. Não vou tirar a responsabilidade do vagabundo que violentou a moça, que é um marginal, inclusive está preso. Esse é bandido. Né? Mas nós vamos tocar dois assuntos importantes também. Tem vários aqui. O programa está cheio aqui. Mas dois assuntos. A Lei Maria da Penha, essa importância, se ela abraça mesmo a necessidade, me parece que ainda está aquém, viu? Apesar de muito esforço de delegados, de autoridades, está meio aquém. Mas um outro assunto importante é o seguinte, o Estado de São Paulo, nos últimos dias, tem discutido mudar todo o material didático das escolas pro informatizado. Olha a notícia que surge hoje aqui, que bacana. Porque a Suécia, não estou falando Peru, Bolívia, Paraguai, desistiu da educação 100% digital e gastará milhões de euros para voltar a imprimir livros. Vai ter livros impressos. Entre os mais ricos do mundo, Suécia. Repito, para não deixar de dizer que eu falei, que país era que eu não entendi. Tá? Entre os países mais ricos do mundo, o país vinha desde a década de 90 adotando uma estratégia massiva de informatizar os materiais didáticos nas aulas. Repararam que caiu a qualidade do ensino, caiu o aprendizado. Resultado, provas de leitura e conselhos de órgãos de saúde fizeram que o governo mudasse a postura. Alunos não sabendo ler, alunos não guardando fatos, não guardando o conhecimento. Então, ao contrário do que quer fazer o governo do Estado de São Paulo, alô, governador Tarcísio, dá tempo de mudar. Não tem essa história, não. Eu sou muito do papel ainda, tenho computador aqui, tem computador ali, mas o papel faz com que a gente memorize melhor, né? E guarde aquela referência. Porque sabe o que acontece? Quando você tem um livro de cabeceira ali, ou numa sua estante, se surgiu a dúvida, você vai lá, né, Paulo, Ailton, e puxa o livro. Está no computador, você nem lembra, muitas vezes você deleta e esquece, né? Mas nós vamos ao intervalo aqui, lembrando, né, gente? Vem uma nova frente fria, né, de hoje, né, da segunda-feira para terça-feira. Temos muitos moradores de rua na região. E aqui na nossa cidade de Santos, pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar essas vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte, ligue 153. Desta forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas em situação de rua e iniciar um trabalho de reintegração elas à sociedade. O município de Santos oferece, gente, abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Como o poder, né, da união entre público e população pode fazer com que essas pessoas tenham uma situação de vida melhorada, um final feliz. Então, lembre-se, não dê dinheiro, esse dinheiro vai parar no tráfico de drogas, muitas vezes, né? Ligue 153 e tire essa pessoa da rua para dar dignidade. Quem sabe voltando até a sua origem junto aos seus familiares. Virgínia, vamos ao intervalo. Deixa eu mandar um abraço para o Wellington, lá de Itajaí, Santa Catarina. Toda vez que ele me manda uma mensagem aqui, ele pergunta do Porto de Santos, lá que ele trabalha junto ao Porto de Itajaí, e segundo ele, a crise afeta o Porto de Itajaí e já não é em pouco tempo, não. Deixa eu mandar um abraço também para o professor Gabriel, que está mandando aqui bom dia, e lembrando, muito bem falado, viu, Eduardo, em relação a essa história de modernização, de tirar livros, né? Não se pode, sou do tempo, é verdade, da cartilha, né? Da cartilha. E agora os alunos ficam com essa história de apenas lembrarem-se que existe no tablet ou no computador e não imprimindo mais livros, vamos ter uma queda com certeza, mas muito substantiva aí em relação ao aprendizado dos nossos alunos.
Não façam isso. Isso é deixar com que o brasileiro, né, ou a nossa juventude, empobreça intelectualmente. Tá aí. Um abraço para o professor Gabriel, participando conosco aqui. Ele que é aqui da cidade de Santos. Ele é do bairro do Embaré e lamenta muito, né, que autoridades estaduais, como nosso governador, estejam pensando dessa forma. Virginia, vamos ao intervalo. Participação da Márcia Gouveia. Bom dia, excelente semana a todos. Bom dia, Márcia. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Assustador, quer dizer. Já estamos de volta aí, a gente está comentando aqui no intervalo, viu, gente? O pessoal que comentou aí, muita gente comentando. Eu vou responder para o Mauro, né? O Mauro, que é de São Vicente também, ele diz que é do Jockey Club, o Mauro Silva, né? Tem nome de jogador. Ô Mauro, você perguntou em relação à operação da Polícia Militar, ela não terminou, na verdade, ela segue no Guarujá, segue em Santos e foi estendida ao litoral norte, por uma ocorrência lá em Caraguatatuba. Claro que não da mesma forma
como no outro final de semana, mas os números da Operação Escudo da Polícia Militar, que eu apurei aqui, é o seguinte: após a morte do soldado Patrick, né, policial da Rota, que foi morto com um tiro desferido de um morro no Guarujá durante uma manobra de uma viatura da Rota no Guarujá, é o seguinte: a operação até esse momento soma 160 presos, 16 mortos e foram apreendidos, né, 479,8 quilos de entorpecentes, 22 armas na Baixada Santista, e foram ali estourados alguns pontos de droga, né, as famosas biqueiras, e 2 pontos onde eram usados para manter pessoas reféns de sequestro relâmpago. Então, isso a polícia informou que foi feito. Então, uma operação muito pontual da Polícia Militar, Polícia Civil também, que está havendo um movimento muito grande, muita gente, tivemos uma manifestação na Zona Noroeste aí, contra abusos. Eu também, claro, todos nós somos contra abusos, né? Todos nós não somos favoráveis a isso, mas que nós temos aí ouvidoria, nós temos corregedoria, nós temos a justiça para agir nesses casos, né, Ailton e Paulo, para que nós temos um posicionamento, para que nós não deixemos aí. Agora, que a intervenção do Estado ela é necessária, ela é obrigatória, o Estado nunca se pode fazer de rogado, onde um policial que nem estava em confronto leva um tiro, o outro leva um tiro na mão, 2 dias depois, pelas costas, tentaram matar mais 2 policiais. Não fora uma rápida ação do policial ao lado, muita gente não sabe disso. A policial lá, inclusive, comentou, conseguiu falar, não fosse o seu companheiro que, com muita presença de espírito, pegou a sua arma também e disparou em direção dos marginais. Você veja que a imagem mostra que os 2 marginais vão com fuzis e atiram, mas eles voltam correndo, porque eles esperavam que o policial do outro lado disparasse as suas armas também. Eles não previam a reação. Não previam reação, eles queriam a morte dos 2 ali. Como esse policial disparou, eles fugiram. E depois nós colocamos aqui na sexta-feira, até obrigado, e muita gente parabenizou, nós recebemos do Centro de Monitoramento da Prefeitura, da Guarda Municipal da Polícia Militar, o vídeo da prisão de um dos indivíduos. Sim. Ele foi monitorado e foi pego ali, já indo no caminho ali do bairro do Saboó, e foi detido. A polícia, com a filmagem, né, com o monitoramento, conseguiu detê-lo. Mas é uma situação bastante complicada. Agora, antes da gente chegar nesse nível, Paulo e Ailton, para a gente discutir muito a questão das pessoas não terem um nível de conhecimento, né? Eu citei aqui a lei da Maria da Penha e estou citando a questão da Suécia. Vamos, como eu dei o texto, depois a gente fala Maria da Penha. A Suécia foi o único país que, desde a década de 90, buscou implementar a educação 100% digital nas escolas. Voltou atrás e decidiu investir logo agora, em 2023, 45 milhões de euros, cerca de 442 milhões de reais, na distribuição de livros didáticos. A decisão anunciada em dezembro do ano passado, 2022, pela ministra Lotta Edman, caminha na contramão da conduta do governo de São Paulo. Na última semana, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, informou que, a partir do ano que vem, as escolas estaduais paulistas adotarão apenas obras digitais e não mais livros impressos para os alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Após a repercussão negativa, ele disse que os colégios poderão imprimir o material se os estudantes solicitarem. Ô, Paulo... Que idiotice. Eu acho que o livro é um livro sempre, né? Bom, parece que ele já voltou atrás. A história parece que ele já voltou atrás diante da imbecilidade cometida. A Suécia é um exemplo. Mas nem precisa ser o Suécia. Como é que você vai criar inclusão de alunos quando você processa através de meio digital? Quer dizer, primeiro que o Estado terá que distribuir, então, tablets para todos. Ponto 2, sinal de internet em escola. É piada. Aí no dia que caiu o sinal, faz como, né? Não tem aula. Aí vai para casa. Por alguma razão a pessoa é humilde, mora numa casa humilde que não tem internet. Como é que vai estudar? Absurdo. Computadores para todo mundo. Márcia Gouveia mandou para mim até aqui uma listinha, que ela é professora, né? Então, assim, computadores. As escolas terão computadores suficientes, quer dizer, como é que farão as provas, né? Formação para professores, porque professores não estão acostumados, muitos, com a familiaridade da internet, quer dizer, é uma coisa diferente. Eu acho que é meio assustador o que está... A ideia do... Desculpe, governador, que eu vou dizer aqui agora, mas a sua ideia é profundamente imbecil. Desculpe, mas tem que ser redundante. Olha, Ailton, para você comentar junto com o Paulo. Segundo a pedagoga e autora de vários livros, a sueca Inger Enqvist, nos últimos 40 anos da sua experiência como professora, educadora, escritora, não somente na Suécia, mas como em toda a Europa,
percebeu-se, ela explicou o seguinte, inicialmente houve um apoio maciço de educadores, escolas, professores e pensadores em relação à postura massiva da digitalização Sim. de todas as obras. Sim, a Em princípio, sim. Isso principalmente no começo dos anos 2000. Só que o vento agora está soprando em direção oposta. Percebeu-se, ela, e não só ela, mas os pesquisadores, professores, empregadores, donos de escola, uma rede muito grande, né, de pessoas envolvidas nisso, que os alunos passaram a ter um saber menor, os alunos passaram a ter um conhecimento menor, uma qualidade de aprendizado muito menor. E muito se deve, segundo eles, a justamente isso. Há poucos livros nas mãos e muita digitalização. Na verdade, isso aí foi até um estudo de neurocientistas, né? Que descobriram que o livro em papel, o material em papel, a leitura em papel, as pessoas retêm mais e as pessoas, digamos assim, dialogam mais, inclusive as crianças, né? Porque um livro, ela rabisca, faz a anotação. aquele aspecto lúdico, Sim. faz a anotação. E é diferente, por exemplo, do digital. O cheirinho do papel, O cheirinho né? do papel e também aquela coisa de poder pintar, escrever, ela interage muito mais com o papel. Por exemplo, eu ganhei aqui no programa, no passado, aquelas cidades, como é que é? Cidades inteligentes, startups, né? Que o Edu me deu. Se ele não me desse, ele ia me dar o quê? Um tablet? Falar, toma aqui, você leva um tablet. Vamos lá, você imaginou... Uma senha para você baixar em algum lugar. Estão tentando emplacar, mas não vai pegar, pelo menos eu acho que não. Por exemplo, tem pessoas que estão comprando umas telas digitais, não sei se vocês já viram, para colocar a tela na parede. Vocês não viram isso? Eu fiquei abismado. Nessa tela, você compra com opção de obras de arte que você pode ter na parede. Até aí, tudo bem, isso aí já não vai influenciar. Mas, Paulo, ao invés de você me dar um quadro de presente, você me dá uma tela digital. É verdade, com várias opções. Você pode ter a Mona Lisa, você pode ter Guernica, que aliás, Van Gogh, Salvador Dalí. Que aliás eu já tenho outro quadro preparado para presentear você e Virgínia. Eu só não trouxe ainda. Não tem substituto por uma obra de arte. Não, claro que não. A mais simples, a mais sofisticada. Claro que não. Só voltando para a parte da educação. Didática. O governo do Estado de São Paulo tem modelos que são muito eficazes. Sim. O caso do Ceará, o caso de Pernambuco. E no caso do governo do Estado de São Paulo teve um agravante que o governo federal tinha, a custo zero, ofertado os livros para o governo. O governo do Estado de São Paulo recusou. Livros em papel. Que arrogância. Eu fui buscar agora aqui do governo do Estado de São Paulo, tenho o maior respeito do governador Tarcísio de Freitas, mas você acabou de usar um termo aqui, Paulo. Olha só, o Ailton falou recuo. E eu estou pesquisando aqui, e a Sônia Maria mandou aqui para a gente, ela falou assim, procura aqui no site tal que você vai achar. E eu estava aqui, aí o nosso Ailton falou de recuo, olha onde eu cheguei. O governador Tarcísio de Freitas acumula um índice de recuos relevante, né? Ele está no 8º mês, no começo do 8º mês de governo. Vocês sabem quantos recuos ele já promoveu desde que assumiu o governo do Estado de São Paulo? Um bocado, porque ele tem umas ideias estapafúrdias, aí ele volta. 3, vai, 4. Não. Não? Sou teu amigo, vou te dar mais 5 opções. Eu vou chegar no 7, então, pronto. Mais do que isso, porque ele fala umas coisas idiotas. O governador Tarcísio de Freitas, em ideias do atual governo, comandado por ele, né, já voltou atrás 37 vezes em opções, né, para isso. Segundo sabe-se, o Tarcísio acumulou um recuo, inclusive, relevante, em 6 meses, que acumulavam 34 questões. Mais alguns dias, então, em 37 dias, somando-se 37 recursos agora. Então, quer dizer, muitas das ideias que ele colocou... não tem nenhuma experiência administrativa, né? Ele era militar, não era isso? Ele foi militar, fez engenharia... Mas não é, a questão é a seguinte, ele foi até executivo do DENIT, o Departamento Nacional do tempo da Dilma. Sim, mas um técnico, né? Era um técnico. Aí, o exercício da política é sensibilidade. O problema é que também a gente tem que passar isso para o governo Lula. Não é só... Quando se rateia o governo, concorrentes totalmente, digamos assim... antagônicas, talvez. Antagônicas, que não produzem
uma administração Essa coisa fisiológica do centrão. O fisiologismo. Então, o que acontece? É um governo, se você compor o governo do Estado de São Paulo, você vai ver ideias tecnocráticas como essa que saíram da educação, da substituição pura e simples do livro e papel pelo digital. Mais uma ideia infeliz. Mais uma ideia. Você vai ter ideias provavelmente contra a antivacina, vai ter ideia digamos, ensino laico. Então, ideias que não encaixam. Mas ninguém virou jacaré até hoje tomando vacina, não. Me permita até interromper vocês aqui, que eu vou pegar. Que não casam. Eu estou com muitas notícias que estão surgindo agora, nesse momento, notícias de 10 minutos no máximo, mas vou pegar a Simone Caldas aqui. Nós falamos no outro bloco, até eu deixei passar e ia comentar agora, mas, Simone, ela fez um levantamento, eu não sei se você é advogada, ela diz, desde que a Lei Maria da Penha foi colocada em prática, a gente vê um bom trabalho de delegadas, delegados, um trabalho feito pelas polícias para tentar minimizar, mas ela diz que a violência sexual contra a mulher e até contra crianças só aumentou. Sim. E a Lei Maria da Penha, que é focada justamente para inibir isso em caso de mulheres, também tem aumentado. É lamentável ouvir opiniões de jornalistas, ainda bem que não é o nosso programa, que não são vocês, ela até preza pela qualidade do nosso jornalismo. Obrigado, viu? E ela diz o seguinte, jornalistas, advogados e até pessoas que se dizem especialistas em violência pública, né? E não sabem nada de segurança pública, ela diz aqui. E ela diz o seguinte, as interpretações são as maiores, né? E muitas delas equivocadas, mas o problema é o seguinte, nós não temos o acompanhamento da justiça na mesma velocidade como a sociedade faz. Quando você tem um caso de violência como o da moça que vocês citaram em Minas Gerais, sim, o caso tem que ser a prisão, a punição imediata e gerar exemplos para que a sociedade possa duplicá-los e outros covardes não cometam a mesma atitude. Infelizmente, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma boa lei, só que começou-se a usar de forma artística, né? Como, por exemplo, Lei Carolina Dickmann e outras por aí vão, que apenas dão nomes, né, a atos que não foram de tamanha violência, e sim de uma linguagem chula e até demonstrações de desrespeito com essas atrizes. Ora, onde estão os nossos ministros, onde estão os nossos legisladores? O Paulo e Ailton, aí é uma questão que a Simone coloca muito bem pelo linguajar, talvez seja advogada, essa é uma como, por exemplo, estamos tendo uma discussão da descriminalização da maconha pelo STF. Será que é momento para isso? Será que nós não temos uma diversidade de assuntos maiores, mais importantes para a gente tratar? Porque nós não temos uma cultura, nós não temos um preparo, nós não temos uma força militar, nós não temos um aparato. Tivemos, infelizmente, uma notícia aqui, triste, a gente vê o Gustavo Fields, né, que é Gustavo Mata Barreto, filho do Mata Barreto, um grande nome da sociedade de Santos, né, um trabalho tão bem feito, preso por associação ao crime, por ter 2 imóveis com plantação de maconha. 50 pés de maconha, 25 e ele em cada falava para o delegado, né, que era para uso próprio. Aí o delegado falou, olha, você pode falar o que você quiser, mas eu lamento, né, você comentar uma coisa. Agora, eu li bastante... É que ele come salada de maconha, ele faz arroz com maconha, feijão com maconha. Eu li, né, e fui dar atenção ao Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, que não tenho lá muito apreço, mas pelo menos nesse ponto ele tem razão. Quando o STF faz esse tipo de dilação, dizendo 60 gramas, 5 gramas, 10 gramas, ele está legislando. E não cabe ao STF legislar. Quem legisla... seriam quem? Seriam os deputados, os senadores, com a atribuição de um presidente, definir uma lei. Mais ou menos, há um equívoco aí. Na verdade, a lei já foi definida. Desde 2006, o porte de entorpecente, naturalmente maconha... Por exemplo, o STF não pode definir proporção. Os próprios delegados disseram. Não é assim não, Edu. Não, mas está sendo colocado isso. Na verdade, o que eles colocaram, desde 2006, o porte de maconha, não outras drogas. Vamos colocar. O mato, ele não é criminalizado mais na forma que era. Ninguém mais é preso hoje por estar fumando maconha ou andando, a não ser que seja um traficante
que é o caso do menino, ou um produtor, né? Quer dizer, aí se você Mas trafica... se tiver com um pacote com 10 quilos. Você é traficante. Se você tiver com uma coisinha de 10 gramas para Mas consumo, não. Tira a questão da quantidade. Inclusive, delegados de polícia estão perdidos, porque eles falam, o que não vão fazer? O que o STF está fazendo, na verdade, após ouvir aí o Ministério Público Federal, porque também a decisão não vem... Não é até o cara chegou assim, eu vou dizer que é tanto. Eles estabeleceram que até 6 pés de maconha... para consumo próprio é tolerável, né? Sem não é a divisão entre o que é tráfico e o que não é, né? E o porte de até 25 gramas. Eu li essa matéria. Engraçado, você vai me dizer assim, você fuma maconha, Paulo? Não, eu não uso maconha. Já usei lá quando era garoto, tal, aquela coisa de bobo, mas Agora, como passou. É que um policial numa viatura, quando detém uma pessoa, vai saber que ele tem 25 gramas? Ah, você tem uma noção, basicamente sim, porque se tiver, o peso é peso, né? Não tem discussão de mérito. Qual é a intenção disso? Veja bem, qual é a intenção do Supremo? Que eu acho até eu particularmente acho inteligente, Edu, embora minha veia conservadora diga que não. É tirar esse jovenzinho da possibilidade de estar preso na marginália. É tirar a possibilidade desse jovenzinho ter sua ficha criminal induzida porque ele consome alguma coisa. Ele não é um bandido, ele não é um assaltante, ele não é um ladrão. Você vai dizer, isso vai estimular? Não, pelo contrário. Na minha opinião, isso vai dividir o que é tráfico do que não é tráfico. Porque ficar negando que a droga é uma coisa que existe é como querer enfiar a cabeça dentro da terra. Eu moro na Ilha Porchá, você já fez programa lá tantas vezes e gravou. Duvido que você, quando subiu com a Virgínia, nunca sentiu o cheiro na Ilha Porchá. É muito comum lá, entendeu? Em vários lugares. Na Praia de Santos. Na Praia de Santos, de bicicleta que você sai. Olha, eu vou falar uma coisa pior. Se você caminhar na praia, ao longo, pela areia da praia, o que você vai ver de pinote, aqueles pinos de maconha, de cocaína. De cocaína é uma barbaridade. É assustador isso. Eu acho que agora, o Brasil... Por que eu estou dando esse exemplo? O Ailton é uma pessoa que tem uma experiência internacional também, o Paulo também. Vamos dar um exemplo. País como a Holanda, que até 1 ano e meio atrás tinha uma liberdade maior, recuou. Não, mas ela não proibiu. Ela apenas criou regras um pouco mais rigorosas. E, por exemplo, você não pode fazer o consumo Uruguai, aqui o Uruguai é o nosso. Na rua. E não são mais todos os pontos comerciais que podem fazer isso. Que é o correto. E assim que você não pode dirigir maconhado, vai ser a palavra correta é essa. Você não pode ter um procedimento, vai também qualquer... deixar claro que tem muita gente fazendo uma confusão danada, e eu recebi alguns. Eu vou começar a separar, anotar e deixar aqui para não esquecer. Mas, por exemplo, poxa, Eduardo, caramba, nós vamos ter aí, inclusive, um deputado incentivando o uso da maconha, vai ter maconha. Não, gente. Nada medida, a ver, é cannabis medicinal. A medida do deputado, Caio França. É o canabidiol, né? É. Substância. Que usa para quem tem câncer, para quem tem deficiência de alimentação, para quem tem epilepsia. Ele mandou uma foto com o sujeito segurando 2 pés de cada lado, né? Não é isso. Eu entendi. E outra coisa, o Brasil ele tem a 3ª população carcerária do mundo. Exato. Ele só perde para os Estados Unidos e para a Rússia, não. Desculpe, outro país é... Eu não me lembro. Eu sei que é o 3º, mas eu não me lembro. Não falo a memória. Mas a China tem uma população de 1 bilhão e os Estados Unidos é 1,5 vezes a população brasileira. É que sabe por que eu falo isso, gente? Uma coisa engraçada. Eu não quero partir em defesa, sabe? Que tem a impressão, eu estou partindo em defesa, mas não é isso. Mas vamos pensar juntos aqui. A gente tem que criar mundo e submundo. No momento que a gente trata todo mundo que consome esse tipo de droga, substância entorpecente, como marginal, a gente está alimentando o traficante. A gente está alimentando o dinheiro do submundo. Exato. Até 1920, por incrível que pareça, aqui no Brasil, maconha era vendida em farmácia, porque era remédio. E como é para as pessoas que... Então, o canabidiol hoje é usado como medicamento para quem tem epilepsia, convulsão, falta de apetite, AIDS, né? Tem uma série de aplicações. Prescrição médica, então, assim, usar o bom senso. Se a gente começar agora a pensar só com o nosso conservadorismo, é droga, manda prender. Não. Eu acho que a gente tem que adaptar. O mundo está se adaptando. O Uruguai se adaptou, o Chile se adaptou, a Holanda se adaptou, como você mesmo disse. Eles liberaram
liberaram totalmente, mas espera um pouquinho, na rua não pode, que eu acho justo, né? Aliás, não deveria ser permitido. Gosta, né? Aliás, não deveria nem fumar na rua. Fumar na rua deve ser proibido, como é nos restaurantes, por exemplo, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser disciplinada apenas. Agora, enquanto você não regulamenta, quem ganha é o traficante, quem ganha é o cara que compra arma, que cria o submundo, que está lá fazendo a coisa escusa. Este sim tem que ser preso. Mas a população carcerária do Brasil chegou a 800 mil pessoas. É muita gente. E, olha, boa parte das mulheres que estão presas hoje estão envolvidas com tráfico ou porte de drogas. Sim, sim. Quer dizer, na verdade, eu acho também criando uma linha Ailton, divisória... Vamos ser sinceros, parte do crime organizado tomou conta de várias regiões, de vários locais do país, por incompetência do Estado. Sim. O Estado não ocupa aquilo ali, dando saúde, educação, segurança pública. Se está ausente, acabou. Lazer, cultura, né? Tudo isso. E agora, não é acabando com livros. Não. Que a gente vai... Não, olha, e nem prendendo todo mundo só porque está aportando uma porcariazinha. Olha, eu falo para vocês, qualquer cidade de porte médio do interior do estado de São Paulo, estado, em tese, mais rico da federação. Você anda, quantas bibliotecas você vê? Até as nossas antigas bancas de jornal. Estão acabando. Jornais que a gente estão virando lojinhas de conveniência. Lojinhas de conveniência, quer dizer... Aliás, eu sempre trago o jornal para o Edu, mas hoje não trouxe porque não chegou, viu, Edu? Não tinha chego. Mas eu quero ganhar o quadro digital. Não. Vai vir um quadro original. Não, digital não. Aí eu vou escolher. Hoje eu quero Salvador Dali ou Salvador daqui. Daqui. Salvador daqui, dali. É o Salvador Digi. Pra gente finalizar. Vai ter o Di Cavalcante, o Di Giorgio, o Di Maria. Digital. Isso, bem lembrado pelo Paulo. A gente tem tantos artistas de qualidade no país. E eu vejo muita gente só fazendo apologia. Claro, os grandes pintores lá, os grandes pintores, músicos, a gente tem que exaltá-los sempre, mas nós temos os nossos também. Sim. Agora, informações que chegam aqui para finalizar a edição de hoje aqui no Ponto a Ponto, radiostarnews.com. Vamos lá. O Zelensky ontem voltou a fazer críticas. Adivinha quem? Ganhou um café, se adivinhar? Quem é o cara que mais fala besteira nesse país? Volodymyr Zelensky voltou a criticar o presidente Lula, dizendo o seguinte, hein? Tá aqui, ó. Ele precisa ter mais observância e mais cuidado com as suas narrativas, né? Quando se refere à minha pessoa e quando se refere ao outro lado, né? O Putin, o líder ucraniano, afirma que o brasileiro precisa ter compreensão mais ampla do que está acontecendo e não apenas uma compreensão mais localizada, né? Eu acho que vocês estão de acordo com isso. Vamos passar por uma notícia aqui muito importante em relação a isso. A gente falou agora há pouco da taxa Selic, até que eles vão passar. Sim. Notícia que será aqui há 10 minutos. Vários economistas ouvidos pela Folha de São Paulo preveem, isso vai de previsão, Selic a 11,75 no final deste ano, após corte de 0,5. Você acredita 11,75? Seria ótimo. Seria ótimo, mas eu faço um contraponto. Da mesma Folha de São Paulo, há a previsão que o déficit público vai ficar maior do que a meta do governo. Então, se previa algo em torno de 0,7, 0,8 para esse ano, e a previsão é que se chegue a 1,4. Então, pode ser que o Banco Central, dos próximas reuniões do Copom, leve esse dado em consideração e fale, opa, mas a dívida, o déficit público não caiu o quanto que o governo esperava, vamos ser mais conservadores. Então, tem esse contraponto que eu faço. Que o governo previu 0,5% de déficit esse ano, no arcabouço fiscal. Sim. E 0% ano que vem. Então, os economistas já colocam sérias dúvidas com relação a o déficit 0% ano que vem. Eles consideram como praticamente impossível. E alguns analistas dizem que guerra fiscal vai acabar entre estados brasileiros, mas ainda podem atrair empresas. E alguns ex-secretários de Fazenda de estados dizem que é muito complicado, né? Promover guerra fiscal, que nós temos que ter uma integralidade dos estados, né? Se não fizermos isso, e aí é uma questão, metas da nova regra fiscal serão descumpridas da maneira como está sendo feita, segundo vários analistas econômicos, né? Quando a gente fala em guerra fiscal, a gente deveria ter uma unificação, né, para que nós possamos produzir o progresso de maneira geral, equânime, claro. Eu li há uns
3, 4 anos atrás, um livro muito interessante, que infelizmente, certos livros não são produzidos, não são traduzidos para o português, que ajudaria muito a divulgar certas ideias. Que os autores, a Miranda Stewart, é uma tributarista também, australiana e excelente, ela fala que todos esses arranjos de concessão de benefícios fiscais só acabam prejudicando os orçamentos dos países. Com certeza. Porque não há uma correlação entre o benefício fiscal e a geração de riqueza, de renda e tudo. Que é muito mais produtivo o quê? Infraestrutura, segurança jurídica. Sem dúvida. As pessoas poderem se programar. Isso aí é uma riqueza em si. É um ganho. Imagine um investidor chegar e falar, olha, eu vou fazer um projeto para 5 anos. E ter uma previsão razoável de quanto que ele vai estar faturando e pagando de tributos e tudo em 5 anos. Sim. Coisa que aqui no Brasil é lotérico, a gente não sabe. Então, as pessoas, quando investem num país como o nosso, elas vão buscar o quê? O máximo de retorno possível, no mínimo prazo possível. Porque não dá para estender por 3, 4, 5 anos, porque realmente o nosso arranjo institucional, seja da parte jurídica, seja da parte tributária, seja dessas mudanças de governo, de orientações que ocorrem a cada mudança, tudo isso aí acaba afastando investimento. Exatamente. Não é a concessão de benefícios fiscais que vai gerar crescimento da economia. Olha, a Zona Franca de Manaus. Se a Zona Franca de Manaus, que eu piso e repiso, a Zona Franca de Manaus fosse tão eficiente, ou tivesse gerado tanta riqueza, não haveria necessidade de estendê-la por mais 50 anos. Sim. Ela teria se consolidado. Me desculpem, estourou uma infelizmente, nosso tempo estourou, mas para finalizar com notícias, a Simone mandou uma outra aqui, se eu ia comentar. Realmente estava embaixo aqui que o presidente Lula sancionou a lei da ozonoterapia como tratamento complementar, mas médicos especialistas veem riscos nisso. Mas precisa ser discutido também, né? Porque tem gente que realmente tem feito tratamento com ozonoterapia e apresentado bons resultados, né, Paulo? Sim, e tem funcionado. Exato. Qualquer tratamento não pode ser descontinuado, né, gente? E a ozonoterapia, por exemplo, é oxigênio intenso. Exato. E eu acho que é inteligente, principalmente quem tem problema de ferimentos graves, né, de ferimentos que não fecham, que não cicatrizam. As pessoas, por exemplo, que têm esse problema de diabetes, normalmente, os diabéticos. Então, é uma questão de ponderação. Para finalizar, Paulo, com você, novidades do Instituto Histórico Geográfico no centro de São Vicente? O tempo todo. Nini Guilhem vai estar lançando o livro dela, um livro infantil. Ela já é uma escritora conceituada, é uma jornalista também, e está lançando o livro no próximo sábado, às 16h, com uns coquetéisinhos. Está todo mundo convidado, viu? Você que está assistindo aí, que mora aqui na região, não tem essa frescura. O Ailton vai, o Edu, ele prometeu já 1000 vezes a Virgínia, mas não vão lá nem para comer tapioca, então a gente está esperando que ele... Normalmente ele vai lá correndo, para o carro correndo, passa correndo, sai correndo e volta correndo. Mas um dia vai ser menos corrido, tal, né? E aí eles vão parar um pouquinho para tomar um café, comer um coração, alguma coisinha que tá. Mas sábado, 16h, Nini Guilhem lançando um livro interessantíssimo, porque é uma renovação, depois vai ter em braille, depois vai ter com aquele narrado verbalmente e tal, vai ter todo um processo. Aliás, o lançamento... Audiobook. Aliás, a matéria é hoje da Tribuna. A Tribuna hoje está noticiando justamente esse evento que vai ter sábado lá. A Solange Guimarães, que ela é aqui de Santos, ela é do José Mineiro, pergunta... Eu confesso que eu sei que aconteceu, né, um festival gastronômico de São Vicente. Ela perguntou como é que foi. Pergunta para você, Paulo. Está acontecendo. Onde foi realizado? Eu confesso que eu não sei exatamente como foi o lançamento do festival foi no Golfe, né? Foi a semana passada, e ele está em vigência pelo mês inteiro agora. São 44 restaurantes com preços variados, mas com gastronomia. Pela primeira vez é realmente gastronomia. Porque até então era festival do preço baixo, agora não é mais. O que atrai o turista e a pessoa sair de Santos para São Vicente é comer uma coisa diferente. Né? Então, agora, finalmente, pensaram nisso. Então, tem pratos, evidentemente, de R$ 49,90, R$ 89,90 e R$ 149,90. Evidente que R$ 149,90 é para a família, é um prato maior, mas sempre com qualidade, com algumas coisas novas. Então, assim, eu tive, foi uma delícia.
Foi bem divertido. Aliás, quero até agradecer a Clara Monforte, querida, que publicou uma Grande foto Clara minha Monforte. na coluna dela social eu ontem vi, no eu Jornal vi, da eu Orla. vi. Até justamente porque eu estava no Festival Gastronômico. Mas a listagem está no site da Prefeitura, quais são os restaurantes participantes, quais são os pratos que estão sendo oferecidos, e é uma delícia e vale a pena. O Pedro Simões é de Jundiaí, ele faz uma pergunta para o Paulo aqui. Opa. Ele pergunta o seguinte, estive na semana passada em São Vicente, onde morei por 3 anos, há 16 anos atrás. Oh, meu Deus. E ele pergunta, o que aconteceu com o Joá? Estive lá, até iria levar as minhas filhas para conhecer, mas me deparei com um abandono total. Não teremos mais Joá? O que aconteceu ali? Você tem alguma informação, Paulo? Olha, a situação é muito complicada, porque o Joá foi vendido, o grupo que comprou teve problemas de regularização perante a prefeitura, o comprador supostamente mandou assassinar um fiscal da prefeitura, vocês lembram dessa situação toda? E isso criou um imbróglio jurídico gigantesco, a casa está lá, infelizmente, com um potencial enorme, mas abandonada, foi invadida, aí fecharam, então assim, eu recomendo, quem não vai ao Joá, vai ao terraço, o terraço está aberto, tem lá um choppzinho no fim de tarde, todos os dias, não fecha nunca. Tem o restaurantezinho ali do lado, que é o restaurante do terraço, que é uma delícia. Tem a Isla Bonita, a boatezinha lá embaixo, então aproveita ali. Infelizmente, o Joá, pelo menos perspectiva agora, não há nenhuma. prazo, Não, nenhuma. Infelizmente. Existem outros pontos aí. Bom, Paulo, obrigado pela atenção mais uma vez. Ótima semana. Prazer e uma honra. Vamos nos ver com certeza mais tarde, né? Espero que sim, Isso. hoje à noite. Vamos estar juntos Mandar um lá abraço na ao Associação Marcelo- Comercial Rocha. Marcelo Rocha. Querido Marcelo Vou Rocha. chamar de Marcelo Flintstones. É verdade, é verdade, Um é abraço, verdade. Marcelo. E que nós tenhamos uma semana que promete, hein? Uma semana com muitas informações, mudança no clima de hoje para amanhã. Precisa para dar uma... Estamos no inverno, né? Eu quero um friozinho, pelo menos para também. ti, né? Se bem que quando eu saí de casa hoje, vocês viram que eu tô com um pulloverzinho Vocês estão aqui. na madrugada, quase, né? Eu saí de madrugada, Essa hora tava... o trânsito já está movimentado? Não, muito mais tranquilo, muito mais. Naquela história da onda verde não tem ainda não, viu? Onda, vai, anda para, a mesma coisa. Não, Mas tem lugar aqui que você anda 30, 40 metros, 50 metros, pum, abre um, fecha o outro, abre um, fecha o outro. Então é onda é que de manhã a gente sente mais frio, né, quando acorda. Você sai assim, da cama, debaixo do tá edredom, mais aquela fresco, coisa... né? Se bem que o tempo anda tão louco, que às vezes eu acordo durante a noite e sinto calor. Eu também. Ah, Por causa acontece, porque acontece. a temperatura varia muito ao longo do dia e da noite. Agora, esta manhã estava fresquinho, aí eu fui tomar um banho bem quente, eu falo, que delícia. Dá vontade de você sair debaixo do chuveiro, né? Mas você não pode fazer, porque você gasta muita energia e muita água. Mas, de qualquer maneira, aquela vontade de dizer, podia durar mais meia hora de banho, né? Mas não dá. 10 minutinhos no máximo, ali O lá banho, e além acabou. da higiene, é muito bom para trazer uma calma, né? Você relaxar. uma boa água quente ali também. É como né? tomar um chá antes de dormir, ou um leite. Tem que tomar leite antes de dormir, ou um chazinho, né? É sempre relaxante. Tô com aquela vontade, vou dormir, fazer aquele cafezinho bom. Não. Para mim não, eu poderia tomar na boa. Também, não, né? eu posso Mas tem tomar gente e que durmo se na tomar boa. café, passa Imagina, a dia inteira sem dormir. Não, eu com café sem café. E olha, imagina. Eu não tenho esse problema. Eu guardei aqui, viu, Ailton? Eu guardei até, ó. Pergunta? Rita de Cássia da Aparecida. Porque vai subindo. Rita, ela disse o seguinte, que eu fui mal educado. Oh, meu Deus, por quê? Vou chorar. Que na semana passada eu recebi um presente do Ailton aqui, né? Nós fomos e eu não abri para mostrar o que foi. A Rita ficou. Ela ficou com aquele desejo de saber o que era. Você sabe que Ailton, tem eu falo ou não falo? Você sabe que tem uma regra. Sei, olha, eu vou falar. Vou falar porque eu fiquei muito feliz, né? Como a gente já ganhou presentes aqui do Paulo, sempre um gentleman com a gente. O Ailton, ele é. o Vai falar que o Paulo é um gentleman. Mas o Ailton Obrigado. com a gente aqui, como ontem, doutor. Olha, eu estou numa fase. Só que assim. Doutor Leal. Se beber, não dirija, né? Se dirigir, não beba. O Ailton me deu um lambrusco de muito bom gosto. Né? Vamos saboreá-lo em breve. Prosecco. Perdão, Prosecco. Um Prosecco em breve. E aí, viu, Rita, eu digo para você se é bom ou ruim. Mas com certeza deve ser uma delícia, né? Um geladinho, né? Ontem o doutor André nos deu um vinho, então assim, tô na fase alcoólica. Faz você muito bem. Não, mas assim, Tá na né? fase de vinho. De vinho. Então, olha, diga lá, Virgínia. Lúcio José Bento, bom dia. Uma semana espetacular. Apareceu. Ô, Bento, vamos combinar nessa semana para outra, vamos combinar com o Bento, Bento reservar um horário aí, nem que seja uns 15, 20 minutos, para que ele faça uma live conosco. Aí ele vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui com a gente trocar
trocar informações. Umas informações. Ele que está na Secretaria de Educação de Santa Catarina, como é isso. que ele observa essa história de digitalizar tudo? É. Você imagina, em vez de levar uma mochila com livros, eu falo, só vou levar isso aqui para a escola. Ou um tabletzinho, né? Torcendo para não acabar a bateria, para ter energia elétrica, para ter internet. E aí é aquela história, né? Não cair no chão e quebrar. Porque o livro, se cair, não tem problema. Não, você nós pega... estamos falando aqui de crianças. Opa! Que é aquela brincadeira do empurra, que tem, né? Gente, mas que ideia, não? Que ideia, meu Deus. Estou lançando a campanha, eu quero meu quadro digital. Porque um dia é Salvador Dali, outro dia é o Salvador aqui, outro dia é o Picasso. Olha, mas ó, se você quiser colocar a Guernica no prato do quadro, tem que ser uma parede, né? Porque é grande, né? Meu Deus do céu. Aí assim, gente, não dá, né? Ailton, obrigado pela presença muito mais uma obrigado. vez. Ótima semana para você. Muito obrigado, Edu. Que Muito seja uma obrigado, semana Paulo, bastante produtiva. A Virgínia, que para os nossos ouvintes aí, que seja uma semana excelente, como o dia de hoje, que tá bonito Exato. aí. Mas que volte a ter um friozinho, porque o frio só termina em setembro. Tem, setembro. 21 de setembro. Edu, só pedir uma licença. Duas coisas que eu queria comentar Pois aqui não. no finalzinho. Uma, haverá um seminário da reforma tributária. Opa! Dia 11, bom. lá na Câmara dos Vereadores de Santos, a partir das 8 horas. Isso Bom. é um evento que está sendo tocado pelo sindicato nosso, Sim. pelo Sindifisco. Sindifisco, Que é importante e outras entidades coirmãs. Será aberto para o público ou Não, não? porque o que Muito acontece? específico, né? Não, é que ao limite da... sim, de ocupação. Acho que são 200 pessoas que É. cabem no auditório da Câmara, mas vai ser veiculado pela internet. Então Olha, as pessoas poderão tem oportunidade de acompanhar os acompanhar. debates. E outra coisa, você falou da ozonoterapia, não tem nada a ver, mas é um livro que está causando uma certa polêmica. Sim. O livro da Natália Pasternak, aquela cientista que ficou Sim. famosa na época da pandemia, que ela escreveu um livro Quanta Bobagem, o título. Justamente questionando algumas técnicas, algumas Sim. terapias, tipo a acupuntura. Segundo ela, nem o efeito... São ineficazes e tudo, e está causando uma celeuma hoje. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Então, Os livros causam polêmica. Os livros causam polêmica. Os tablets e os computadores não, que você deleta, acabou, né? Eu não tô favorável, eu Aí- não sou favorável nem a A nem a B, nesse aspecto, porque eu não li o E livro. você quer ver uma coisa só? Por exemplo, o Paulo Locke gosta, como eu tenho uma boa leitura, Virginia, ele pega lá e comprou um livro, um conteúdo digital. Aí ele fala assim, vou presentear o Eduardo com um livro. Ele me manda aqui para que eu baixe no meu computador. Exato. Não, ele vai dar no máximo ele vai te dar um cartãozinho, dando a senha lá para você baixar, acessar. Exato. Não. Isso Aí não você combina fala, Você vê comigo. aquele cartão assim, você fala, não, deve ser uma passagem para Miami, Cancún. Miami eu não gosto, tem muito furacão, mas Cancún eu acho bonito. boa ideia, tá vendo? Já tive 3 vezes em Cancún. E olha que na sexta-feira recebemos um convite do nosso convidado aqui, né? Pra ir pra Cancún? Não, para passar em Miami. Legal. Vamos pensar no caso, né? Deixa eu mandar um abraço pro Beto Nogueira, né? Beto Nogueira, pro Michael Pereira, né? E o Nicolas estiveram aqui. Paulo, um abraço. Abraço, obrigado. Viu, gente? Olha, as notícias não param de pipocar, só que se eu não terminar, eu viro aquele famoso jornal de 5 horas com conteúdo que ninguém vai assimilar nada, né? Porque são muitas informações e olha, tá chovendo informação e gente criticando aqui. O Maurício, né? Maurício Carvalho diz o seguinte: o governador Zema é uma anta. Fala besteira. Todo o dinheiro que tem o governador Zema, ele deve... É melhor não falar. melhor não falar. Mas eu entendo a sua revolta, né? E ele disse o seguinte: o governador Zema é um governador radical, ignorante e não entende as dificuldades nem do seu estado, que dirá de um país. Abaixo o governador Zema. Vamos pensar em unificação, não em separatismo. É isso aí. Mais uma opinião. Gente, boa segunda-feira e ótimo início de semana. Tem muita coisa para acontecer nessa semana aqui cheia para todos nós. Virginia, vamos embora? Vamos embora. Tchau. Tchau. Opa, legal. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.